Este filme do Groening, que foi produzido em 2005 e que passou no circuito comercial em Portugal em 2008, é um documentário. Para aqueles que o não conhecem, certamente que há aqui algumas que conhecerão o documentário, é aquilo que eu identifico, e não é uma brincadeira de palavras que eu faço, mas que eu identifico para o espectador comum, que somos nós todos que estamos aqui, com aquela palavra que canta a Amália num fado, uma estranha forma de vida. O documentário do Groening, com 2 horas e 42 minutos, é sobre o silêncio de homens que vivem nos Alpes franceses ao pé de Grenoble, que pertencem a uma das mais antigas ordens religiosas da Europa. Não é tão antiga a Ordem da Cartucha como a Ordem de São Bento, mas ainda assim foi fundada no século XI por São Bruno e, portanto, é muito antiga. A ação do filme, que se situa dentro da casa-mãe dos Cartuchos dos Alpes franceses, quando nós vemos aqueles espaços, aquele convento, quem conhece o romance e quem conhece o filme do Jean-Jacques Hano, sobre o nome da Rosa, de Umberto Eco, estamos a olhar para aquele edifício que é real, que não é ficção literária, nem ficção fílmica. Estamos a olhar para aqueles monges e estamos constantemente a lembrar-nos do filme do Hano. Mais concretamente do filme do Hano, porque o filme nos dá imagens concretas que nós não temos que imaginar através da construção literária do Umberto Eco. E um dia o Groening lembrou-se de fazer aquilo que, com 20 anos de distância, mas para trás, nos anos 80, o cônego António Rego já tinha feito na Cartucha de Évora. Lembrou-se de fazer, nos Alpes franceses, um documentário sobre a vida dos monges cartuchos. E o superior disse para o Groening: nós não estamos preparados ainda, espere que depois lhe chegará a notícia de quando é que poderá vir fazer o documentário. E para nós percebermos essa estranha forma de vida que aqui está em jogo, envolvida por silêncio e pela contemplação, 2 meteoros, 2 extraterrestres completos na vida cotidiana da contemporaneidade, o Groening esperou 15 anos na resposta. E ao fim de 15 anos, o superior deu-lhe notícia de que finalmente podia vir fazer o documentário aos Alpes. E nasceu, de facto, esta obra, ultra premiada, um pouco por todo o lado, que ao arrepio daquilo que o distribuidor tinha, a Atalanta Filmes, foi um êxito enorme de exibição em Portugal, este documentário de quase 3 horas sobre estes cartuchos. O silêncio é condição fundamental para que a palavra seja fecunda, para que a palavra não seja palavreada. Estamos perante um documentário e o documentário é algo que se debruça sobre a matéria real para, do ponto de vista do realizador, tornar essa matéria em matéria fílmica com uma determinada forma de olhar aquilo que lá está. Ora bem, eu vou, da maneira mais rápida possível, submeter a minha reflexão convosco a 2 trilogias do que está como elemento de substância no interior deste documentário ligado à vida destes homens e que pode ser extrapolado como um conjunto de valores que são importantes
para quem está como nós do lado de cá, e depois, tão rapidamente também quanto possível, situar-me em relação a uma trilogia de interpretação minha acerca desses valores que estão contidos dentro da matéria. Os elementos que nós encontramos neste filme, o primeiro pode ter escapado, enfim, na ligeira atrapalhação que há sempre no início de qualquer projeção, mas deram-se conta, os que estavam mais atentos, para que apareceu um cartão chamado intertítulo, à maneira dos filmes mudos, com uma reflexão rapidíssima sobre o valor do silêncio. Reflexão essa que é retirada da regra de São Bruno, o fundador da Cartucha. E as palavras que acontecem na maior parte do tempo destas 2 horas e 42 minutos do documentário, e este é o primeiro elemento da tal trilogia, a palavra é desta maneira que aparece. E para ajudar o espectador a perceber, aspas, essa estranha forma de vida, esses cartões, esses intertítulos vão se repetir à maneira dos filmes mudos ao longo de todo o documentário. E há 2 cartões-chave em que a palavra nos ajuda de maneira radical a perceber o que está em jogo. E esses 2 cartões, vou citá-los, é uma frase do Evangelho de Lucas, capítulo 14, que diz: quem não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. E a outra, que juntamente com esta aparece repetidamente ao longo do documentário, é tirada do capítulo 20 do profeta Jeremias e diz: seduziste-me, Senhor, e eu deixei-me seduzir. Ora bem, estas 2 frases, juntamente com o identificador do valor do silêncio, que abria esta cena que nós acabamos de ver, são a chave para perceber o que está em jogo, tal e qual como as pequeninas luzes que ao longo do documentário de vez em quando aparecem como pequenas estrelas que iluminam a noite e que ajudam a perceber o mistério que envolve esta gente. O segundo elemento que está em jogo é o da imagem. O desconcertante daquilo que aconteceu no princípio da cena e que acontece também repetidamente ao longo do documentário, destes homens que olham para nós. Eles olham de frente para a câmara e, ao fazerem isso, estão a olhar diretamente para nós, como que a desafiar-nos, a provocar-nos, sem uma palavra, olhando para nós. E, de certa maneira, aquele olhar incomoda-nos, porque ele é interpelante. Ora bem, este é o segundo elemento. Os monges que olham para nós em silêncio, nestes longos planos médios, são o identificador, talvez mais agressivo de todo o documentário, do valor da imagem. Sobretudo da imagem que estabelece uma relação interpelante, como é o caso com o espectador. Portanto, a palavra, a imagem e, finalmente, o silêncio. Nós sentimos isso, talvez, de maneira mais forte na primeira parte da cena, onde praticamente não ouvíamos nada. As coisas decorreram entre quem nos interpelava com o olhar e quem estava em contemplação na cela, e sobretudo isso é lido e é valorizado com a segunda parte da cena, em que aparecem estes 2 monges a trabalhar, cortando tos,
para fazer o aquecimento das células. É bom não esquecer que esta gente vive em plena montanha de inverno, dentro de um convento construído na Idade Média, e que tem um pequeno fogão. Esse fogão era visto em determinada altura para se aquecer, para não morrer de frio. Portanto, os próprios monges cortam os toros para fazer a lenha, para alimentar o fogão dentro da cela. Estudam e trabalham e apacentam animais e fazem pequena agricultura e fazem as limpezas dentro do seu apartamento e no conjunto dos espaços comunitários. A articulação entre trabalho, oração e outros momentos da vida do cotidiano é dominada exatamente por esse silêncio.